Tudo bom, galera? Como vão nossos amigos, nossos alunos? Este é o site euqueropassar.com. Nós estamos aqui no nosso curso de Direito Administrativo, falando essencialmente sobre contratos administrativos. Nós já começamos a ver os contratos administrativos, nós vimos seus requisitos, nós vimos as formas de anulação, nós vimos como ele deve ser executado. Agora nós vamos ver um pouco mais dos contratos administrativos, porque a necessidade deles é muito grande dentro dos atos da administração pública. Portanto, os contratos administrativos, eles são fontes que geram direitos tanto para os administrados como para a própria administração pública. Então é interessante para a gente estar trabalhando um pouco mais profundamente os contratos. Correto, pessoal? Então, desde de início já nós vamos trabalhar com a inexecução do contrato. O que acontece na administração pública quando é feito o contrato e esse contrato não é executado? Ele pode não ser executado totalmente ou em partes, ou ele pode deixar a desejar na sua prestação e na sua forma de execução. Ou seja, eu posso estar diante de um contrato de obra pública que ele pode não ter sido feito, que ele pode ter sido só feito a metade ou parte, ou então que a sua execução, que a construção dessa obra pode não ter atendido a todos os requisitos elencados no edital dessa licitação, nesse certame licitatório. Correto, pessoal? Então, a inexecução é o quê? É o descumprimento de suas cláusulas, no todo ou em parte. Pode ocorrer por ação ou omissão culposa ou sem culpa, de qualquer das partes. Ou seja, pessoal, a inexecução do contrato ela pode acontecer como? Qualquer uma das duas partes ela pode ocorrer na inexecução. Essa inexecução ela pode ser feita através de uma omissão ou através de uma ação. Eu posso deixar de fazer alguma coisa que está requerida no certame licitatório. Correto, pessoal? Nós também temos que no todo ou em parte. É muito importante a gente saber que esse descumprimento ele pode acontecer tanto dentro da obra toda, como em só uma parte dessa obra, correto, pessoal? Existem algumas causas que são justificadoras para a inexecução desse contrato. Por exemplo, eu posso ter que um dos principais materiais para a construção dessa obra, cimento ou concreto, ele pode ter tido uma sobrecarga tributária pelo governo. Isso vai vir o quê? Vai aumentar a onerosidade desse contrato. Para quem? Para quem está pagando o serviço e também para quem está fazendo o serviço. Tá? Tanto o tomador, o contratante como o contratado. Isso pode gerar um ônus maior, que faz com que o contrato não seja viável para algumas dessas partes, correto? Então nós temos aqui como cláusulas justificadoras, nós temos algumas teorias, correto? Mas antes da gente entender ela, a gente tem que entender o que são causas justificadoras. Causas justificadoras são causas que permitem justificar o descumprimento do contrato por parte do contratado. A existência dessas causas pode levar à extinção ou à revisão das cláusulas contratuais. Ou seja, já que existe uma questão justificadora, ela pode fazer o quê? Ela pode tanto extinguir o contrato como rever esse contrato. Ok, pessoal? Então nós vamos trabalhar com as 5 principais teorias das causas justificadoras para a inexecução do contrato. Pessoal, elas são quais? Teoria da imprevisão, o fato do príncipe, o fato da administração, o caso fortuito e a força maior. Tá, pessoal? Então nós já vamos entrar logo na teoria da imprevisão. Pessoal, como o próprio nome já diz, a teoria da imprevisão ela trabalha com eventos imprevistos tanto pelo contratado como pelo contratante, correto? E é a teoria que mais é cobrada em concursos públicos, pessoal. Então, a teoria da imprevisão, ela pressupõe situações imprevisíveis que afetam substancialmente as obrigações contratuais, tornando-as excessivamente onerosas o seu cumprimento. Então, pessoal, nós já temos o que aqui, para a gente poder entender quando cabe a teoria da imprevisão. Pressupõe situação imprevisível, um requisito. Tem que afetar substancialmente as obrigações contratuais. É o segundo requisito. E o terceiro requisito é a excessividade do pagamento, a excessividade mediante as novas cláusulas que vão acontecer no cumprimento do contrato. Tá? É a aplicação da antiga cláusula Rexic Stantibus, ou seja, o contratado não permanece em vigor se houver mudança da situação existente no momento da celebração. O que isso quer dizer, pessoal? Que o contrato ele pode ser suspendido, ele pode ser anulado, dependendo da situação de fato que está acontecendo. Como eu disse para vocês, se for uma situação imprevisível, ela mudou substancialmente o contrato e tornou ele muito mais caro do que era previsto, ela enseja no quê? Enseja na teoria da imprevisão. Pode acontecer a revisão desse contrato ou então a extinção desse contrato, dependendo de como essa causa imprevisível está acontecendo e de como ela vai influenciar nesse contrato, tá? Então, a aplicação da teoria da imprevisão, ela serve para quê? Ela serve para permitir o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. Se eu tenho uma onerosidade grande demais por conta de um pagamento de
de cimento ou de qualquer construção nesse contrato público ao qual nós estamos falando, o que acontece? Nós precisamos restabelecer essas condições financeiras para ser valioso para alguém e para o outro, tá? Então, é uma questão muito imprevisível que pode acontecer, tá bom, pessoal? Nós temos também a teoria do fato do príncipe, que ela também é chamada de alha administrativa, tá? E é uma medida de ordem geral praticada pela própria administração pública, não relacionada diretamente com o contrato, mas que nele repercute. O que é isso, pessoal? A administração pública ela vai tomar uma decisão que ela não vai influenciar diretamente no contrato, mas por conta dessa decisão da administração pública, alguma situação fática vai mudar e vai acabar tornando esse contrato oneroso demais para a sua execução. O exemplo é, como eu disse, uma sobrecarga tributária em cima de um dos principais itens utilizados para a construção do contrato público, como, por exemplo, o cimento ou o concreto. Se o Estado onera demais esses itens, o que acontece? Eu que vou precisar comprá-los, vou precisar pagar um valor a mais. Isso vai acabar fazendo o quê? Vai acabar fazendo um desequilíbrio financeiro e econômico dentro do contrato e vai acabar tornando inválido para mim. Minha empresa não vai auferir lucro com esse contrato. Então, ele para mim não é interessante, tá? Então, a teoria ela trabalha com o quê? Ela trabalha com a medida de ordem geral da própria administração, pessoal, não relacionada com o contrato, mas que nele irá repercutir e provocando um desequilíbrio econômico-financeiro em detrimento do contratado e somente do contratado, pessoal. Se a própria administração pública ela faz um ato indireto para que possa onerar esse contrato, ela estaria se prejudicando e prejudicando a coletividade. E nós temos o que eu disse para vocês quando a gente interpreta um contrato administrativo. O contrato administrativo ele não pode ser interpretado de modo a prejudicar a coletividade. E quem está aqui prestando serviço é um membro da coletividade, então ele não pode ser prejudicado. A administração pública ela não pode se utilizar da própria má-fé, tá, pessoal? Por isso, que é em função do contratado. Eu pus um exemplo aqui, medida governamental que discute a importação de matéria-prima necessária à execução do contrato, tá? Então, se eu onero esse contrato mais, ele não tem por que existir, principalmente por parte do contratado, tá bom? Nós temos o ato da administração, que é o quê? É toda ação ou omissão do poder público, que incidindo direta e especificamente sobre o contrato. Então, nós já vimos uma diferença aqui entre o ato do príncipe e o ato da administração pública. Por quê? O ato do príncipe ele incide indiretamente sobre o contrato. A ação do príncipe do Estado, ela vai ser de quê? Eu vou onerar aquele produto, mas não com a intenção de aumentar o valor do contrato. Não tenho intenção de causar prejuízo ao contratado. Aqui já é uma ação incidindo diretamente e especificamente sobre o contrato, que retarda ou impede a sua execução. É falta contratual cometida pela administração pública, pessoal. O ato do príncipe é algum ato econômico que a administração ou uma administração maior fez que veio influenciar na construção dessa obra. No entanto, ele não tinha o interesse de incidir especificamente sobre o objeto do contrato, correto? E aqui não, aqui já é um ato que incide diretamente e, portanto, ela é uma falta contratual. Tendo em vista principalmente, pessoal, que o que retarda ou impede a construção. Retardo impede a conclusão do contrato. Então, a própria administração pública ela está impedindo o particular de fazer o que foi contratado. Isso pode gerar o que, pessoal? Por exemplo, um administrador público que não quer pagar o contrato no tempo especificado, o que acontece? Ele cria um ato que vai poder retardar essa obra para poder chegar a esse ponto. Isso vai prejudicar quem? Vai prejudicar o contratado. E como eu disse, o administrador público não pode fazer isso. Ele tem que trabalhar com a ética e com a moral, assim como nós vimos nas nossas aulas de princípios da administração pública. Tá, pessoal? Nós temos também o caso fortuito e a força maior. Essas são duas cláusulas de extinção do contrato que vêm do direito material, do direito privado que a gente vai ter. Correto, pessoal? A força maior é o caso fortuito. Ela é bem conhecida do pessoal do direito privado. Então ela é o quê? O caso fortuito é o evento da natureza. Ele tem de ser inevitável e imprevisível e tem de impossibilitar o cumprimento do contrato. Ou seja, esse fato ele não pode somente retardar. Existe uma parte da doutrina que fala que não é necessário impossibilitar totalmente o cumprimento do contrato, pessoal. Se eu retardar em muito o cumprimento dessa obra, se eu, por exemplo, tiver um prazo de entrega até hoje, eu esperar mais 6 meses por conta de uma inundação, alguma coisa, é claro que isso pode vir a invalidar o contrato, porque vai tornar muito oneroso para o contratado estar executando esse contrato. Então aqui, pessoal, ele não precisa ser só impossibilitado totalmente no cumprimento do contrato, tá? Se tiver um retardamento muito grande na obra, ele também pode incidir na extinção do contrato, ok? E nós temos também a força maior,
que é o acontecimento humano. Já é diferente do caso fortuito, pessoal. O caso fortuito é natureza. Aqui já é um acontecimento humano, mas todos são imprevisíveis. Imprevisíveis e inevitáveis. E também nós temos aquela questão que impossibilita a execução do contrato. Como eu disse para vocês, a impossibilidade da execução ela não é absoluta, como eu disse. O que acontece? Existe uma parte da doutrina que fala que se houver um retardamento da obra muito grande, que for gerar um prejuízo muito grande ao contratado, que ela sim pode ser extinta, tá? No seu cumprimento. Portanto, nós temos aqui agora as consequências da inexecução do contrato, pessoal. Se o contrato ele não vier a ser cumprido, existem consequências jurídicas que vão advir desse contrato não cumprido. Nós vamos ter aí estipulações de multa e algumas coisas que vão estar previstas principalmente no certame licitatório e no edital do mesmo, tá? Então, as consequências da inexecução do contrato são a própria rescisão do contrato, é claro, ele vai ser, se ele não está aplicável, se ele não foi feito, ele vai ser rescindido automaticamente. Acarreta para o inadimplente consequências de ordem civil e administrativa. Significa o quê? São as cobranças, tanto as cobranças cíveis como as cobranças administrativas. Lembrando que algumas faltas dentro do contrato, eles podem inclusive gerar um reflexo na justiça penal. A pessoa ela pode ser apenada penalmente em relação a isso, não só administrativamente. E no caso civil seriam as cobranças em relação ao que deixou de ser feito, tá, pela administração pública. Acarreta a suspensão provisória e a declaração de idoneidade para contratar com a administração pública. O que acontece, pessoal? Se eu não cumprir com o contrato com a administração pública, eu não vou ter um documento necessário para poder entrar em outras licitações. Que é qual? Que é a declaração de idoneidade para contratar com a administração. Uma administração só contrata com particular se ele estiver totalmente limpo e desimpedido em relação à administração pública. Se eu tenho uma pendência relativa a um contrato, esse documento não vai ser emitido e eu não vou poder mais contratar com essa administração pública, tá, pessoal? Um exemplo desse documento é a certidão negativa de débitos trabalhistas. Se eu tiver débito trabalhista, eu não consigo participar de um certame licitatório, tá? Em decorrência dessas consequências, nós podemos ter o quê? Nós podemos ter a revisão do contrato. Tá? A revisão do contrato ela pode ocorrer por interesse da própria administração pública ou pela superveniência de fatos novos que tornem inexequível o ajuste inicial. Que fatos novos são esses, pessoal? Os fatos que aconteceram, as causas justificativas. Elas podem vir a modificar o contrato, causando o quê? Uma revisão desse contrato. É necessário o contrato ser adequado para que ambas partes sintam a necessidade do cumprimento desse contrato e também para que cheguem o objeto desse contrato seja cumprido, né? Então, a revisão desse contrato ela serve como a causa de ajuste de fatos novos, em virtude desses fatos novos. Então, eu vou ajustar o contrato a esses fatos novos. Por exemplo, eu vou reajustar o preço a ser pago e coisas do tipo. Pessoal, nesse caso, nós só vamos ter a revisão por conta de dois requisitos. O interesse da administração e a superveniência de fatos, como eu disse. O interesse da administração é quando o interesse público exige a alteração do projeto ou dos processos técnicos de sua execução, com aumento de encargos. Pessoal, lembrando que encargos é o quê? São todos aqueles valores que a gente tem que pagar junto com a obra. Existem os tributários, os administrativos, os trabalhistas, tá, pessoal? Inclusive, essa revisão, se aumentar ou alterar esse projeto, todos esses encargos que vêm com ele junto vão ser alterados, tá? E nós temos a superveniência de fatos. É quando fatos sobrevêm aos atos de governo ou fatos materiais imprevistos ou imprevisíveis pelas partes, o qual dificulte ou agrave a conclusão do objeto do contrato. Então vocês têm que entender, pessoal, não precisa só impossibilitar, tá? Se agravar o objeto, se ficar muito oneroso para qualquer das partes, o contrato ele pode ser rescindido ou também pode ser o quê? Revalidado. Em qualquer desses casos, o contrato é passível de revisão, pessoal. Tendo interesse da administração ou então tendo superveniência de fatos, lembrando que não são requisitos acumulativos, isso pode acontecer, tá? Então, pessoal, nós temos o quê? Nós já temos aqui a inexecução do contrato, nós já temos a revisão do contrato administrativo e quando ele pode ocorrer. Pessoal, essas causas são muito importantes. As causas justificativas, elas são muito importantes para a administração pública porque elas representam exceção no cumprimento do contrato administrativo. Então a gente tem que se pautar nelas para poder conseguir essa revalidação desse contrato ou então a extinção desse contrato. Porque o administrador público ele não pode se valer da própria má-fé e também o contratado ele não pode levar prejuízo pelo contrato que ele está exercendo para a coletividade. Então ele tem de ter uma função social desse contrato administrativo, que ele tem que ter o quê? O contrato eles são direitos e obrigações mútuas.
então eu tenho de receber, eu tenho o direito de receber pelo meu trabalho de forma justa e adequada. E a administração pública, como ela trabalha com a moralidade e com a ética, ela tem por obrigação que zelar na boa conduta do contrato e durante as suas relações profissionais, pessoal. Então a gente tem que lembrar que administração pública, satisfação da necessidade pública e lei. Por isso que nós vamos ter um contrato administrativo tão forte e tão necessário para a gente, tá, pessoal? Essa é uma das últimas aulas nossas de contrato administrativo. Nós temos mais uma, pessoal, acompanha a gente aqui no nosso site. Eu espero vocês na nossa próxima aula.